bom estarmos juntos mais uma vez. Nós que somos do Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo, para o nosso estudo, a nossa palestra de hoje. Hoje nós vamos abordar o tema Os Novos Obreiros do Senhor, Labor e Equipe, na esperança de que os Espíritos possam nos inspirar e de tudo isso possamos tirar muito proveito, muito aprendizado. Em 1974, a Leal, a livraria Alvorada, lá da Mansão do Caminho, editou um livro com o título Após a Tempestade. E o último capítulo deste livro, Joana de Ângeli denominou Os Novos Obreiros do Senhor, com o subtítulo Labor em Equipe, onde ela começa dizendo que nós formamos uma grande família na sublime família universal e que somos todos espíritos afins. Quando ela fala isso, escreve isso, ela generaliza todos nós na Terra. Nós somos uma família. Não é a família espírita só. Entretanto, quando ela chama esse subtítulo de Labor em Equipe, ela quer mostrar que durante todos esses tempos em que na Terra existe o homem usando a razão, nós fomos chamados ao trabalho do bem, ao crescimento espiritual, portanto, à renovação pela transformação da alma. E ela então faz uma colocação muito interessante, mostrando que nós estamos reencarnando, errando, retornando ao plano físico, repetindo os erros, voltando ao plano espiritual, indo e vindo, sucessivamente, realizando muito pouco progresso. E em cada tempo que a humanidade aqui esteve na Terra, sob a orientação de Jesus, Jesus enviou missionários para nos ajudar. E ela então faz uma abordagem colocando de Jesus para cá, para dar assim uma ideia mais ou menos de como tudo aconteceu. Então Jesus veio pessoalmente, trazendo uma mensagem renovadora, corrigindo os erros que o homem embutiu nas lições dos profetas, reparando distorções. Ele veio colocar as ideias no lugar, sem, com isso, trazer todas as lições que ele precisava trazer, porque o tempo que ele precisava ficar aqui, podia ficar aqui, era pequeno. Não podemos imaginar Jesus velhinho com a bengala de cabelo branco e barba enorme, branca, porque não havia necessidade disso. Ele veio marcar uma presença única vez na Terra, uma vez só. Então eu sempre lembro que tudo que vocês pegarem para ler
e encontrarem lições, dizendo que Jesus nasceu na Índia, depois nasceu na não sei onde, não acreditem. Uma única vez Jesus veio à Terra. Ele veio então traçar linhas importantes, fazer uma síntese das leis de Deus. Bastaria para nós viver, analisar e viver as bem-aventuranças, como fez Gandhi, que era muçulmano. Na verdade, ele era hindu, não era muçulmano. Ele pegou só o sermão, uma pequena parte do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, são 12 versículos, se não me engano. E viveu o que tinha naqueles 12 versículos. Por que ele conseguiu estabelecer um padrão de vida ética e moral, de não violência, com os 12 primeiros versículos do Sermão da Montanha, que são 3 capítulos do Evangelho de Mateus? 5, 6 e 7. Porque ele já tinha conhecimento, e tinha disposição, coragem. Ele tinha a certeza de que veio para cumprir uma missão. Será que nós temos certeza de que viemos cumprir uma missão? A maioria vai dizer, eu não tenho missão. Não digam isso. Se você não acha que tem uma missão a mais, você tem uma principal, que é a de se iluminar, de se renovar, de incorporar na sua vida coragem, fé, esperança. Há alguns elementos fundamentais que precisamos no dia a dia da vida material, pelo menos. Isso já é uma grande coisa, uma grande missão. Cada um tem a missão de se renovar. Eu não posso renovar você, nem você me renovar. Eu posso exemplificar. Você segue se quiser. Mas eu tenho que dar para mim mesmo uma oportunidade. Eu tenho que trabalhar pela minha renovação. Vamos todos trabalhar e vamos melhorar o mundo. Porque o mundo melhora com o esforço individual de cada um. Não há transformação de massas, nem Jesus conseguiu transformar a massa reunida. Muitos saíam, daí a pouco esqueciam. E muitas pessoas durou pouco o efeito da presença, da energia, aquela energia vibrante de Jesus. Durou pouco tempo. Alguns não durou nem um minuto, porque as pessoas olharam e rejeitaram Jesus imediatamente. Então, a Joana diz que soou, já para nós, a hora libertadora e não há mais tempo. Porque nós tivemos Jesus, desde lá a hora libertadora já começou. Ele então partiu e mandou missionários periodicamente. Cada um veio, trouxe sua mensagem, reacendeu nas almas a mensagem de Jesus. E se não fosse por muito esforço mesmo, talvez até mesmo naquele período em que estavam na Terra, as coisas já iriam esfriar e se apagar. Até que chegou a hora importante do advento do Espiritismo. Quando nós já estávamos cansados, comprometidos com o materialismo que era forte, com as guerras. E depois de muitas guerras que a própria França teve que passar durante os últimos 50 anos antes do advento do Espiritismo, soou a hora
Kardec iniciou a missão e lançou o primeiro livro dos Espíritos. E ela relata que nós estivemos sempre juntos nesses momentos importantes que a humanidade passou. Francisco de Assis veio para fazer uma mudança muito grande na Terra. Lutero veio fazer uma mudança muito grande. Mas faltava muita base. Só o Consolador, que seria a complementação dos ensinos de Jesus, daria um abalo maior na estrutura moral e ética da Terra. E quando Kardec veio, muitos de nós já conhecíamos Jesus. Muitos de nós já tínhamos ouvido todas essas mensagens. E aí, fomos chamados para as lutas na seara espírita. Muitos reencarnaram, compromissados com a doutrina, e enveredaram por caminhos das experiências, mais virados, mais ligados propriamente à prática espírita, à prática mediúnica, desgovernada, direcionada mais para as trevas do que para a luz. Como ainda hoje muitos médiuns preferem fracassar ou vir e se tornar médiuns dos espíritos inferiores. Então, de Kardec até nós, naquele momento grave em que a moralidade estava combalida, o materialismo tomava posse de todos os espaços, tinha que chegar alguma coisa a mais. Eram dias de convulsões, um índice de suicídio alto, de mortalidade infantil muito grande, mas era também a hora de se abrir para o futuro, a era da tecnologia, da eletrônica. Então, tudo isso viria depois do advento do Espiritismo. O advento do Espiritismo ia ser o primeiro momento da nova era. A nova era, sim, porque seria o início da terceira grande revelação. Então, coloquem isso no frontispício do livro de vocês. A nova era começou com o advento do Espiritismo. Mas, como tudo que começa, tem seu período. Com um século de Espiritismo, por exemplo, o Espiritismo ainda não tinha crescido muito. O plano espiritual fez uma avaliação e concluiu que não havia ainda chegado ao ideal do estudo da doutrina. Eles verificaram que não existia estudo sistematizado da doutrina, eficiente, que cada um estudava o espiritismo da sua maneira, que os dirigentes espíritas seguiam meio ao léu, sem muito interesse em estruturar estudos, boa direção para as próprias casas espíritas. Então nós passamos um século com toda a orientação espiritual vindo, mas sem que as pessoas atinassem de verdade o que deveriam fazer. Em 1948, a convulsão era tão grande nessa questão de como divulgar o espiritismo, como se instituir uma casa espírita, se estabelecer uma casa espírita, como direcionar o movimento, que o Brasil teve que fazer um pacto, chamado Pacto Áureo, que não foi algo com muitos fogos e muitas estrelinhas, não. Foi uma reunião de alguns trabalhadores que estavam determinados e intuídos pelo plano espiritual a tomar as rédeas, mas acabar com as brigas, com as dissensões. Não brigas de tanta gravidade, mas com os desvios de rumos.
E assim foi feito. Quando o Espiritismo fez 100 anos, Emmanuel, Joana de Ângeles e muitos luminares desencarnados escreveram mensagens dizendo: estudem mais o Espiritismo. Porque estudando mais o Espiritismo, vocês vão se renovar mais. Vocês vão entender melhor o que é o Espiritismo. Vão aprender a se conduzir. Já havia passado um período de intensa ação religiosa no Espiritismo, ao ponto de você observar que as centenárias instituições todas começaram com asilos, albergues, onde havia muita preocupação em cuidar do desvalido. Dava-se um valor muito grande à criação de orfanatos, quando, na verdade, se deveria dar muito valor à instituição da família, onde os pais tivessem mais responsabilidade com os filhos, onde não houvesse a dissolução da família, e sim o fortalecimento da família. Então, essas instituições sobreviveram trabalhando, cuidando de órfãos, de velhinhos, de doentes. Hospitais psiquiátricos e espíritas foram fundados. Aí os espíritos vieram dizendo assim: o verdadeiro hospital psiquiátrico é o centro espírita. Eu mesmo fui dissuadido de não entrar numa equipe que iria fundar um hospital psiquiátrico espírita, porque entendi essa mensagem de Emmanuel. Nós já temos o hospital psiquiátrico aqui. É o centro espírita. É aqui que a gente deixa de ser louco e se torna mais ou menos sadio. Pensou-se em criar hospital espírita para atender os doentes do corpo físico. Também chegou-se à conclusão que não era esse o caminho, porque o centro espírita já era o hospital da alma e do corpo. E é isto. É assim que nós devemos ver, devemos compreender. Mas não vamos também deixar de cuidar de alguns doentinhos aqui, outros ali. Não vamos também eliminar as possibilidades, porque o plano espiritual quer espaço para trabalhar, mas não como prioridade a questão do corpo. Porque assim que nós estivermos mentalmente equilibrados, com nossos débitos sanados, em reencarnações mais elaboradas, com oportunidades melhores, nós vamos reencarnar com saúde, não vamos ficar tão doentes e vamos trabalhar mais na divulgação do Espiritismo, que é o que precisa. Mais gente consciente divulgando a doutrina. Divulgue a doutrina. Leve o conhecimento e as pessoas ficarão curadas. Num livro, se não me engano, num livro da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, posso estar errado, tem uma mensagem de uma mulher, de uma jovem, que depois que esteve com Jesus e não foi curada da perna aleijada, ela se tornou uma inimiga de Jesus. Ela não queria saber. Ela se afastou, ficou com ódio, até que alguém a aproximou de Jesus, mas por via indireta. Ela não ia ouvir propriamente a pregação de Jesus. Ela ficava na periferia cuidando de crianças, porque juntavam-se adultos, crianças, jovens. Ela então ficava na periferia cuidando de crianças. E aí se reaproximou e começou a verificar que a raiva, que o ódio desaparecera. E que a conformação com a enfermidade ressurgia. Uma vez que ela via pessoas muito mais problemáticas do que ela. E ela então foi como escrava para Roma. E foi trabalhar na casa de uma patrícia rica. E era uma pessoa muito feliz. E depois que começaram a falar em Roma de Jesus, e ela dizia que Jesus a tinha curado, a patroa olhava para ela e dizia assim: que absurdo!
Como é que você pode dizer que esse tal carpinteiro te curou? Você vive aleijado aí, mancando? Ah, é que eu agora compreendi qual a cura que eu alcancei. Eu queria ser bonita, jovem, participar de festas, me casar com um jovem bonito. E quando eu descobri que a minha doença era da alma, a perna mais curta que a outra não representa nada em relação ao que eu conquistei. Então eu estou curada da alma, não me importa o defeito físico. Quando nós divulgamos o Evangelho à luz do Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, nós estamos libertando, curando almas, libertando pessoas, reerguendo pessoas caídas. Então, quando Allan Kardec veio com a missão, trazendo para nós todos as lições que o plano espiritual colocava nas mãos dele, na formulação da codificação espírita, iniciou a nova era. E à medida que nós nos engajamos no espiritismo, nós nos tornamos os novos obreiros do Senhor. Todos nós somos obreiros do Senhor. E nos engajaremos cada vez mais à medida que adquirirmos o conhecimento. Então, para isso acontecer, a Joana de Ângeles, ela nos coloca em cada situação diferente. Ela diz assim: olha, nosso guia seguro continua sendo Jesus. É o nosso defensor, o defensor da nossa honra, de toda a nossa integridade. E nós, a única glória que nos cabe é servir. Que toda a colheita do trabalho pertence ao Senhor da vinha. Então só devemos buscar a glória de servir. A seara é dele. Compete a ele decidir, dirigir, planejar. E ela então faz uma colocação muito interessante, assim: em nossa equipe, quando ela fala nossa equipe, é a equipe dela. Emmanuel tem a equipe dele, mas todos nós somos uma família só. Diz assim: em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes aprofundar observações e divulgá-las em termos condizentes com os conhecimentos dos dias atuais. Então ela coloca aqui que dentro dessa grande equipe tem os obreiros, os tarefeiros do estudo. Se nós não tivermos estudo organizados, nós não crescemos. Era o que acontecia até a metade do século passado, quando o Espiritismo fez 100 anos. Não existiam os obreiros que organizavam estudos, que planejavam programas, que criavam programas e faziam com que esses programas fossem cumpridos. Então sabia-se pouco. Sem pressa por significar esse trabalho excelente, campo de comprovações firmes e indubitáveis, perseveremos, mesmo quando, aparentemente, os resultados pareçam tardar ou não corresponder a nossas aspirações. Nós não temos direito de ficar querendo um resultado que, às vezes, nem nos compete ainda alcançar. Cresce a árvore paulatinamente, e o corpo se desenvolve célula a célula, em equipe harmoniosa, sincronizada. E aí ela diz assim: aqueles que sentirem o hino, a música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e a debater temas, formulando conotações atuais e oportunas
para logo após saírem como semeadores da esperança, lançando as sementes nos solos dos corações humanos, sempre muito necessitados, entre os quais nós próprios nos arrolamos. Ela até se coloca. Então ela recomenda que a gente estude para poder pregar, para poder ensinar. É outra classe de obreiros. Nós não podemos deixar de preparar pessoas para divulgar através da palavra. Aí ela diz assim: estes, afervorados ao ideal de servir, examinem as dores do próximo, suas necessidades imediatas, e ao invés do simplismo da dádiva que libera da responsabilidade, a ação profunda, a realização social, que não apenas amenize o problema agora, mas que possivelmente resolva as dificuldades mediante os recursos que lhes oferecemos para se libertarem a si mesmos. Recomenda ela aqui que haja os obreiros da caridade, da ação social. Mas essa ação social não pode ser superficial. Não pode ser dando um pão com Toddy uma vez por semana. Isso não reergue ninguém. E nós há muitos anos já estamos nessa mesma luta. A ação social tem que reerguer o inimigo, tirar o indivíduo, tirando ele do fundo do poço. E essas ações sociais não se faz só com iniciativas pequenas aqui e ali. Só se faz isso unindo esforços. Aí entra o espírita, o católico, o protestante, entra o governo com a maior dose de responsabilidade para reerguer as almas. Essa é uma classe de obreiros. Uns estudiosos divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto dedicado às excelentes lições do Espiritismo, que tem resposta para a problemática de hoje como a de amanhã. É a divulgação pelo livro. É outra classe de seareiro. Sem o livro espírita, pouco pode se fazer. O livro espírita, o folheto espírita, essa mensagem, isso que a gente espalha pelo mundo, tem um efeito imediato na maioria das pessoas e profundo. Então os seareiros, os novos seareiros de Jesus, estão em todas as áreas da necessidade humana. E ela então diz assim: reunamos-nos todos com frequência a fim de diminuirmos dificuldades e incompreensões, encontros de ação cristã, debatendo os nossos serviços e permutando experiência adquirida no campo da própria realização, com que nos resguardaremos da prepotência do eu e da vaidade de obreiros que se não permite enganar. Então, o que ela fala nisso aqui? Que nós não podemos viver isolados. Um centro espírita não pode se isolar. Como também um espírita sozinho não deve se isolar. Na Feira do Livro, nós estávamos lá, não sei se foi na quinta ou na sexta, à noite, e tinha uma senhora com ar distinto e uma jovem, folheando livros aqui, ali, aqui e ali. E aí, eu entrei para dar uma orientação. Ela estava comprando um livro, que seria o segundo livro numa sequência de leitura. Aí eu falei para ela: esse livro aí é dessa sequência, o ideal é ler primeiro esse. Ela prestou atenção, se interessou, comprou os dois. E aí, no final de tudo, eu perguntei: a senhora frequenta algum centro? Vocês frequentam algum centro? Não, não frequentamos. Onde vocês moram? Na rua tal. E a própria moça se adiantou, falou assim: em frente à nossa casa tem um centro. Mas nós não queremos nos comprometermos com o centro. Eu falei: não precisa. Mas seria bom visitar e ver como é. O ideal é se comprometer com Jesus, com o Evangelho. No caso de quem está no Espiritismo, com a doutrina. Se você se compromete com a doutrina, já está ótimo.
porque você pode seguir seu caminho estudando o Espiritismo. Mas o comprometimento com o movimento, que é o que ele diz aqui, é importante. Participar. Nós tivemos no final do ano um encontro de crianças. Foi uma luta para organizar. Praticamente foi reorganizar, porque o do ano retrasado, do ano passado, dele não ficou nenhum registro mais sólido. Então foi uma construção extraordinária. E foi um movimento muito bonito. Foi bonito. Daqui uns dias teremos outros encontros. E esses encontros nos aproximam, nos reaproximam. Sem esse movimento, o Espiritismo não cresce. E tem diversas formas de se trabalhar no movimento espírita. Nós devemos escolher a nossa atividade, buscá-la, nos empenhar com afinco na atividade na qual nós nos sentimos bem. Então eu, por exemplo, falo aqui para vocês, mas não sou orador. Eu não sou. Não sou orador. Sou expositor. Só falo porque sei, porque orador eu não sou. Mas tem gente que tem a tarefa de falar. Divaldo teve a tarefa de falar no mundo inteiro. Chico não. Chico fez algumas viagens. Esse livro aqui, por exemplo, Entre Irmão de Outras Terras, tem mensagem em Nova York, em Boston, na França, na Inglaterra. Ele fez uma viagem. Tem mensagens que estão em inglês e português. Mas ele não viajou o mundo todo para pregar. Ele ficou no cantinho dele, lá em Uberaba, cumprindo uma missão de alta importância. Agora, imagine você se Divaldo não viajasse. Eu fiz uma viagem para longe, falei, não volto mais não. Não quis mais. É verdade. Não é a minha missão. Mas pode ser que alguém aqui tenha a missão de fazer pregações pelo mundo todo. Então, o que é que nós precisamos fazer? Começar a procurar a nossa vocação. E disciplinadamente seguir. Porque com indisciplina não há crescimento, não há progresso. E as pessoas reclamam da nossa disciplina. É muita disciplina, isso aqui parece militarismo. Seria bom se fosse. Vocês iam ver. Não é? Porque a disciplina é bom. Não é ruim. Faz a pessoa crescer. Na disciplina a gente descobre os talentos. Você vai ser evangelizador, você vai ser isso, você vai fazer aquilo. E a gente tira a prova disso sempre. Porque a gente chama um companheiro para uma tarefa, ele fica 3 dias e cai fora. Não é que essa não é a minha praia. Então não é praia nenhuma, porque não fica em nada. Entenderam? Mas tem uma praia sim. Cada um tem a praia aqui, ó. A praia dele. Como gosta disso. Se não fosse ele, a gente não tinha som, não tinha nada. Não é? Tem função sim, tem tarefa sim. Agora tem uma coisa. Não queira crescer enrolando. Não queira crescer dando volta. Porque não cresce. O plano espiritual não valoriza você. O plano espiritual só te valoriza se você tiver o mínimo de boa vontade, de disciplina, de respeito à ordem instituída, às regras instituídas. Eles não ficam insistindo com quem não quer. O guia espiritual não é babá. O dirigente do centro não é babá de diretoria. A diretoria tem que saber o que fazer. Tem que procurar estudar para saber como se dirige, como se administra, o que é melhor para a instituição. E estudar para ver qual a melhor programação para se colocar como estudo, como caminho, para que todos possam alcançar
um nível de conhecimento e ter a sua oportunidade. Então a nossa mensagem é essa aqui, mostrando que a chamada de Joana de Ângeles é simples. Muito simples. Ela diz assim: a palavra de cada irmão é moeda de valor, que nos merece consideração, a seu turno necessitada de debate e discussão salutar. Então nós estamos num movimento onde todos nós temos que procurar crescer para participar, dar uma contribuição. Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal. O desespero que cavalga em frene espera por nós. O intercâmbio espiritual atuante não dá margem à dubiedade de comportamento moral. Eu não vou nem explicar, não precisa. A ética escarnecedora desses dias vige esperando a revivescência da moral cristã em toda a sua pujança. Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. O espiritismo é o renascimento do cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os fatos, quando examinados do ponto de vista espiritual, mudam de configuração. A meridiana luz da reencarnação, alteram-se as técnicas da vida e a esperança domina as mentes e os corações. Se não conseguirmos avançar em grupo, sigamos assim mesmo conforme nossas forças. O desânimo de uns não pode contaminar os demais. Os melhores dotados não devem sofrer a inveja dos menos aquinhoados. Todos nos constituímos peças da engrenagem feliz para a construção do reino de Deus, que já se instala na terra. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Isso ela escreveu em 74. Quantos anos? 40. 40 anos esse livro. As muitas aflições chamarão em breve o homem para as realidades nobres da vida. Não nos permitamos dúvidas face à vitória da dissolução dos costumes ou diante da licenciosidade enlouquecedora. Quem fizesse o confronto entre Cristo e César, naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador. No entanto, era Jesus o Rei, que retornava à glória solar, enquanto o outro logo mais desceria ao túmulo, confundindo-se na perturbação. Os valores que passam apenas transitam. Não nos fascinemos com eles, nem os persigamos. O que ela quer dizer é que os valores efêmeros não devem ser nossos objetivos. Nossas são a taça de fel, a pedrada, a difamação, quiçá a cruz. Depois de tudo consumado, porém, conforme acentua o mestre, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Não será fácil. Nada é fácil. O fácil de hoje foi o difícil de ontem. Será o complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá depois complicado sob o acúmulo dos juros que se capitalizam ao valor não resgatado. Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença. E unidos uns aos outros, entre os encarnados e com os desencarnados, sigamos. Jesus espera, avancemos. Eu peguei esse texto porque
próprio título já é uma chamada, é um despertamento, é um encorajamento para nós. Nós somos os novos obreiros do Senhor, porque estamos lidando com o Consolador prometido por Jesus, que veio com o lançamento do Livro dos Espíritos, depois de uma fase de preparação lá na França, na Europa, com a presença de milhares de espíritos se comunicando, mostrando que a vida espiritual existia, que o mundo espiritual era uma realidade e que o sofrimento e a felicidade cada um iria vivenciar no mundo espiritual de acordo com o que fizesse. Então, se nós estamos aqui tendo já esse nível de consciência, somos uma equipe. E nessa equipe nós temos várias frentes de trabalho. E para executarmos essas frentes de trabalho, nós temos que estar unidos no estudo, para que possamos depois assumir nossas funções. Crianças, jovens e adultos que pensam que já estão atrasados na tarefa, ninguém está atrasado na tarefa. Todos estamos na hora certa. Basta que aquele que chegou e pensa que está atrasado assuma uma postura de trabalho, se empenhe na ação do bem, divulgando a doutrina. A casa espírita, a nossa casa espírita, nos oferece oportunidade de trabalhar. E aqui ninguém se sentirá desprestigiado. Quem se sentir desprestigiado é que está querendo prestígio demais. Quem se sentir desvalorizado é porque está querendo valor demais. Não vamos nos nivelar por baixo, vamos nos nivelar na posição que deveremos mesmo nos nivelar, e com humildade, paciência e tolerância, vamos juntos, unidos, de mãos dadas, seguindo para frente e para o alto, como ensina o Leopoldo Machado, o grande trabalhador e criador da caravana da fraternidade no Brasil, que levou o espiritismo na época que podia se falar, que precisava se falar, em praça pública, porque não se tinha onde falar. Que Jesus esteja conosco sempre.